Olá, está no ar o Câmara em Pauta, o programa que traz as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. Os vereadores aprovaram em primeira votação o projeto de lei do Executivo que dispõe sobre a dotação orçamentária do município para o ano que vem. Em plenário, os vereadores discutiram sobre a destinação dos valores previstos para o orçamento de 2020, que somam quase 66 bilhões de reais. O substitutivo da Comissão de Finanças e Orçamento foi votado de forma simbólica e aprovado pelos vereadores. A bancada do PT e o vereador Celso Gianazzi, do PSOL, votaram contra o substitutivo. O índice de reajuste dos servidores públicos municipais de 130%, de defasagem, porque a política salarial imposta aqui de 0,01 por diversos governos tem trazido uma grande perda salarial para os servidores. Orçamento maior para o Hospital do Servidor Público Municipal, que tem hoje um orçamento muito próximo do Tribunal de Contas do município, da Secretaria de Governo, que é um absurdo, que não dá para manter o custeio do Hospital do Servidor Público, e a gente também não vê isso na LDO. Vamos apresentar emendas aí na segunda votação para corrigir essas distorções da LDO. E esse relatório a gente se baseou em algumas frentes, mas principalmente na questão da transparência, da execução orçamentária, do controle também dessa execução e também na questão de dois grandes programas da Prefeitura que a gente vê que existem alguns problemas quando há o contingenciamento pelo Poder Executivo. Que são eles a questão da zeladoria nas subprefeituras e também os programas contínuos e permanentes da Prefeitura. Eu cito aqui dos principais que têm sofrido muito na questão do orçamento, os programas da assistência social. A gente acredita que o relatório que foi construído, apesar dos esforços do vereador Rodrigo Goulart, ainda está muito superficial para os problemas que a cidade enfrenta. Nós temos problemas sérios de obras paradas na cidade, mais de 10, 15 CELs com obras paradas, 3 hospitais com obras inconclusas, UBSs, UPAs, diversas ações da Prefeitura que parou os corredores de ônibus, que melhoraria muito a mobilidade urbana na cidade. E a gente, depois de 3 anos de gestão, que tudo isso foi iniciado no governo passado, a gente não vê nesta LDO se enfrentar o problema de novo. E vamos trabalhar para poder inserir no texto, no relatório final, para daí sim poder pensar em votar a favor. Com certeza nós vamos receber as contribuições dos outros vereadores e também fazer a consulta ao Executivo, que é uma praxe de a gente poder enquadrar efetivamente uma lei orçamentária que seja real para a cidade. Fatores importantes que você delimita toda a questão da transparência, da informação dos dados. Acho que isso é importante para que todo mundo possa ter acesso daquilo que está o andamento das obras. É dessa forma que a gente vai construindo, pelo menos, essa ligação entre o Parlamento, o Executivo e a sociedade civil. Bem, Mário, começaram já as discussões de como é que será investido esse valor no ano que vem, mas já deu para a gente perceber que a questão da transparência e especialmente assistência social são questão de ordem, né? Sem dúvida, é como se fosse o orçamento que a gente faz na casa da gente. Só que imagina uma casa do tamanho da cidade de São Paulo. Tem que ser um orçamento pensado e 6 meses antes, praticamente do final do ano, é votada a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quais são as prioridades? Imagine que isso acontece em 5.570 municípios brasileiros. Nós temos ainda o Distrito Federal. Então é muito importante os poderes legislativos fazerem exatamente isso que a Câmara faz. A única coisa que a Constituição manda é que 25% do orçamento tem que ser destinado à educação, no mínimo 25%. E as outras demandas também. Então é muito importante alinhar. Foi alinhado em primeira votação, agora com emendas nós teremos a segunda votação e o mais importante, as audiências públicas, onde você tem que vir aqui e falar assim, escuta, meu bairro está precisando de mais verba, precisa de mais obra lá. É mais ou menos por aí. A reciclagem de lixo e a alienação parental, temas de interesse do cidadão paulistano, foram destacados pelos vereadores na sessão plenária da terça-feira. A vereadora Soninha Francini, do Cidadania 23, usou o pequeno expediente para comentar sobre as ações que podem melhorar as práticas de reciclagem do lixo. Segundo a vereadora, o evento Encontro Lixo Zero, realizado nesta segunda-feira na cidade, trouxe possibilidades que podem modificar o panorama da coleta do lixo como um todo.
Promovem a troca de experiências positivas na gestão, no manejo de resíduos. Então tem setor governamental, setor privado, iniciativas comunitárias, academias. Então é bom para a gente tomar conhecimento de várias formas inovadoras, práticas efetivas de lidar com lixo e resíduo. O problema continua sendo muito grave, o problema de geração de lixo. E com tudo que isso envolve, né? A destinação, o consumo de recursos energéticos, o perigo no manejo, todos os impactos em saúde, urbanísticos, de convívio, mas a sensibilidade com certeza é muito maior. E agora a gente está finalmente mudando um pouco essa curva e entendendo que usar uma vez e jogar fora tem que ser a exceção e não a regra das coisas. Então hoje já tem um terreno mais fértil para a gente falar desse assunto. No grande expediente, a vereadora Adriana Ramalho, do PSDB, chamou atenção para a necessidade de políticas públicas no combate à alienação parental. Então, quando a gente explica o que é alienação parental, a gente também fala sobre as consequências, que ela pode ser de imediato ou a longo prazo. Era uma criança super comunicativa, super alegre, desenvolta e de repente se torna uma criança tímida ou uma criança agressiva ou uma criança deprimida. Quando adolescente, algum adolescente vai para o álcool, vai para a droga, muito por essa questão de briga dos pais ou dos avós ou daqueles que tinham a sua vigilância. A gente não quer falar de alienação parental para falar que o pai é o culpado ou que a mãe é a culpada. Nós queremos falar sobre alienação parental para ajudar as crianças e os adolescentes na sua saúde, no seu desenvolvimento. Pois é, as sessões ordinárias gerando aí boas discussões, boas falas, né, dos vereadores, preocupações que têm muitíssimo a ver com o nosso dia a dia, né? E dois assuntos importantes, um ligado ao meio ambiente, outro ligado à saúde também, né? Mais políticas públicas para alienação parental. Aliás, é uma bandeira que a vereadora Adriana Ramalho levantou e está realmente fazendo andar e muita gente saber o que é alienação parental, o que é importante. Ela explicou aí, né? Eu não vou me alongar tanto aqui, mas teve uma experiência num condomínio em 2001. Um condomínio que fez o seguinte, todas as garrafas PET do condomínio iam para o lixo. O condomínio tomou a seguinte decisão, olha, não joga mais no lixo, dá para a gente. Quem conseguir dar mais garrafa PET, a gente vai dar desconto no condomínio. Eles mandavam para a Ródia e a Ródia reciclava. Imagine se desde 2001 todos os condomínios fizessem isso. Então o lixo, gente, o lixo se aproveita quase que 100%. E ainda bem que essa consciência está começando a chegar agora. E a gente precisa de mais iniciativas, como a própria vereadora Soninha falou, né? Muito interessante, aliás, sem dúvida, essa iniciativa que você nos relatou. Sem dúvida. Que o lixo gera muito valor, né? Gera dinheiro agregado. E outra coisa é parar tudo nos rios, como ainda continua indo parar nos rios. Agora, é preciso de uma coisa, e essa é fundamental, consciência das pessoas. Comissão de Constituição e Justiça aprova parecer a projeto que pretende acabar com o cargo vitalício dos conselheiros do Tribunal de Contas do município. A intenção da iniciativa dos vereadores Aurélio Nomura, do PSDB, e Cláudio Fonseca, do Cidadania 23, é fixar o prazo de 10 anos para o mandato. Porém, os atuais conselheiros continuam até eventual exoneração ou aposentadoria e somente os novos estariam sujeitos à mudança. Há necessidade realmente da pessoa ter um sangue bem fresco para que possa ter uma vontade, um entusiasmo de acompanhar e cada vez mais a discutir essas matérias que diz respeito ao orçamento da cidade e à aprovação junto ao Tribunal de Contas. Por isso, 10 anos eu acho um período razoável para que os próximos conselheiros sigam durante esse mandato. A CCJ também deu aval para prosseguir tramitando o PL de autoria do vereador Polici Neto, do PSD, que determina a regularização do uso de modais ativos ou elétricos de transporte individual, alternativos aos automóveis, como os patinetes elétricos e similares. O Executivo tem um decreto que não é bom, esse negócio de multar as empresas se o usuário não usar capacete, enfim, nada a ver, proibir delivery, também outro erro. Então acho que é um marco regulatório importante, está bem alinhado com o setor e dá margem para que no futuro a lei possa se modernizar na regulamentação. Então é um projeto muito legal, tem nosso apoio, acho que
tem que andar rápido, porque se não andar rápido a gente vai ficar dependendo de decreto do executivo e aí a cidade perde. Pois é, a CCJ sempre de olho em tudo e essa proposta agora de renovação dos conselheiros do TCM, né? Isso é inovador, né? Sem dúvida, é a mãe das comissões, né? Comissão de Constituição e Justiça. É muito importante isso, porque o Poder Legislativo está fazendo tudo aquilo que lhe é atribuído, ou seja, fiscalizar. É uma tentativa de fiscalizar e de mexer no mandato dos conselheiros do Tribunal de Contas. A outra questão, que é fundamental também, é a questão que envolve os patinetes. Então, tudo que é novidade gera realmente esse burburinho. Você sabe quando inventaram a lâmpada? Quem fabricava lampião foi para a rua fazer greve, porque eles achavam que a lâmpada era um negócio que não tinha, não, lampião nosso aqui é melhor. Mas a lâmpada está aí. Então, é uma novidade que chegou evidentemente para ficar, porque no mundo já está assim. Agora, precisa organizar. Se não organizar, já diz o ditado, né? Vira bagunça, e aí não dá, né? E no próximo bloco, os assuntos discutidos na Câmara Municipal, de olho no verde da cidade, na qualidade de vida do trabalho. Não saia daí, o Câmara em Pauta volta já. Estamos de volta com o Câmara em Pauta. Representantes de duas instituições financeiras foram ouvidas na reunião desta semana da CPI da sonegação tributária. Para os vereadores, no caso do Banco Safra, há fortes evidências de simulação fiscal. 4 funcionários da área de leasing do Banco Safra foram ouvidos. Os vereadores questionaram os empregados do banco sobre as operações da empresa na cidade de Poá. Até 2017, o setor responsável por essa área funcionou na cidade. Para o presidente da CPI, vereador Ricardo Nunes, os depoimentos indicam que a sede da empresa não era lá de fato, e sim em São Paulo. Um funcionário que deixou claro que as pessoas de poder de decisão nunca estiveram lá no banco. Nós temos atas registradas do Banco Safra e que foram entregues ao Banco Central alegando que haviam reuniões lá de decisões, haviam assembleias, e o funcionário disse que nunca aconteceu essas reuniões lá no local. Os outros diretores que foram ouvidos nunca estiveram lá em Poá, né? Não pode ter uma empresa que esteja a sede da empresa onde a diretoria nunca esteve. O vereador ainda afirma que um outro ponto ajuda a comprovar a tese de que houve simulação fiscal. O local onde a empresa funcionava não era compatível com o faturamento, que supera os 300 milhões de reais por ano. O funcionário ele vem sem maldade, vem de uma forma bastante tranquila para falar a verdade e comentou. Levantava lá uma porta que parecia uma porta de bar, né? A própria fala do funcionário. Então isso vai demonstrando e configurando essa tentativa que o Safra teve de simular o endereço lá. Uma empresa com esse faturamento de milhões de reais, ficar com a sede no local onde tem um local que parece uma porta de bar. Apesar da empresa possuir um local de trabalho fora de São Paulo, o ISS seria devido à capital. Isso porque o processo decisório para a concessão do crédito de leasing ocorre aqui, segundo o auditor fiscal da Prefeitura. Ainda que você tenha uma mesa de crédito com cérebros funcionando e não com um computador funcionando, na medida em que você tem um sistema de alçadas e essas alçadas em valores maiores, nas situações limites, remetem a pessoas que estão em São Paulo, novamente você tem a prestação de serviços em São Paulo, né? A prestação desses serviços então ocorre na esfera decisória. Os vereadores também ouviram um funcionário do Banco Luso-Brasileiro. Nesse caso, a investigação está no começo. O gerente de contabilidade negou qualquer irregularidade no pagamento dos impostos. Os vereadores solicitaram a apresentação de novos documentos. Os bancos, mesmo com a crise toda, são o setor da economia que mais lucra e é quem mais foge de pagar impostos. Então, nossa tarefa é cobrar os bancos que eles possam pagar os seus impostos e não utilizarem de manobras para fugirem de contribuir para que a gente tenha uma cidade melhor. Também estava previsto para esta quinta-feira o depoimento do presidente do Banco Santander, Sérgio Rial. Mas graças a um habeas corpus ele não compareceu. No fim da tarde, a Justiça de São Paulo atendeu ao pedido da Procuradoria da Câmara Municipal para a condução coercitiva de Sérgio Rial e de outros 6 funcionários do banco para prestarem esclarecimentos na CPI da sonegação tributária. Eles deverão ser ouvidos como testemunhas. O Santander diz que vai recorrer.
Bem, essa decisão da Justiça, né, mudou substancialmente o panorama dessa CPI, né? Os esclarecimentos precisam vir, não é, Mário? É porque a CPI está conseguindo, além de evidências, documentos. E esses documentos são muito importantes. E aí a Justiça, evidentemente, que já está sensibilizada com o que está acontecendo e está tomando as devidas providências. Porque está ficando muito claro e cada vez mais de que você abre uma portinha em qualquer município, bota lá alguns funcionários, mas na verdade a operação é aqui. E o ISS que é pago nesses municípios é muito menor do que aquele que deveria ser pago. A partir do momento que houve um acordo do Itaú com a CPI, devolvendo aos cofres públicos 330 milhões ano, isso abriu um precedente de que realmente essa prática existe. E se ela existe, a CPI está cada vez mais perto. Então, outros bancos vão ser chamados também, e o que a gente percebe é que realmente a CPI está cumprindo aquilo que ela se propôs a fazer, recuperar dinheiro importante para os cofres públicos, para a saúde, para a educação, para uma série de outras coisas. Volume de recursos acumulado no Fundo de Desenvolvimento Urbano, Fundurb, é discutido na Comissão de Administração Pública. O Fundurb é um fundo de natureza contábil vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, cujo objetivo é realizar investimentos destinados a projetos urbanísticos na cidade. De acordo com vereadores que compõem a comissão, o Fundurb fechou o mês de abril do ano passado com mais de 651 milhões de reais em caixa, valor que chamou a atenção. E é um fundo importante da Prefeitura que serve para investimento em habitação de interesse social, corredores de ônibus, canalização de córregos, urbanização de praças. E está com excesso de dinheiro em caixa, 650 milhões de reais mais ou menos, quando a média histórica era de 200 milhões de reais. Nós estamos convidando o secretário Chucre para, via comissão, prestar esclarecimento que esse dinheiro pode ser investido em habitação, em saneamento, nas questões principalmente que afligem muito a periferia de São Paulo. Na reunião também foram analisados 6 projetos de lei, 2 projetos de resolução e 3 requerimentos. Dentre os requerimentos aprovados está o que convida o diretor-presidente do Instituto Odeon, entidade que administra o Teatro Municipal, a prestar esclarecimentos sobre a gestão do espaço. Como existem algumas controvérsias, nós queremos saber desse contrato, como é que está sendo feito, o que realmente existe. Quando nós chamamos um secretário ou um presidente, é para ouvi-los primeiro e depois é que nós vamos tomar o posicionamento por um colegiado, são 7 vereadores, e analisar e ver se dá continuidade ou não. Pois é essencial ficar de olho, especialmente nesse fundo, né? Porque há uma boa quantia, uma boa soma que pode minimizar problemas importantes na cidade, né? E há muita gente que tem que prestar atenção no trabalho dos vereadores. Vereador só não vota projeto, não participa de sessão plenária, não. Vereador participa de comissões que são importantíssimas. Você imagina quanta moradia de interesse social, quantos córregos poderiam ser canalizados, quanta coisa poderia ser feita se esse dinheiro realmente está sobrando. Evidentemente que existe agora uma investigação. Eles estão chamando as pessoas, mas por que tem mais lá? Era para ter cerca de 200, tem 650? Peraí, então está sobrando. Então é esse o trabalho de fiscalização dos vereadores que a gente tem que enaltecer sempre. Afinal de contas, se tiver realmente tudo isso lá, tem que ser utilizado para melhorar a nossa vida, a vida de você que está nos assistindo. E a cidade precisa sempre, né? Sem dúvida. A audiência pública da Comissão de Política Urbana discute projeto que trata da criação de um parque no bairro da Moca. A Moca é um dos principais bairros da zona leste de São Paulo. De acordo com integrantes do movimento Parque na Moca Já, a área verde é de apenas 0,35 metros quadrados por habitante. O ideal seriam 12 metros quadrados por pessoa. Isso traz diversos problemas. Os altos índices de poluição que existem já na cidade de São Paulo, na Moca, como não tem áreas verdes, os malefícios da poluição são multiplicados, são potencializados. E a Moca hoje é o lugar onde se tem mais problemas no sistema respiratório,
consequentemente, o maior número de mortes. O terreno onde o parque seria construído tem cerca de 98 mil metros quadrados e pertence a uma construtora. Segundo o porta-voz da entidade, com o parque, a temperatura no bairro será menor. A Moca é hoje de 3 a 4 graus, em média, mais quente do que em qualquer lugar de São Paulo. É uma ilha de calor e para baixar essa temperatura só com áreas verdes. Outro projeto debatido durante a audiência pública foi o que fala da questão do teletrabalho. Caso a proposta seja aprovada, São Paulo será a primeira cidade brasileira a ter uma legislação sobre o tema. A ideia é incentivar o trabalho em casa, dando benefícios fiscais a empresas e funcionários. A gente quer com que o trabalho fique mais próximo da casa do nosso trabalhador, mas que a região também melhore. Por isso, você tem incentivo fiscal para a geração desse trabalho na periferia, mas tem também uma desoneração do IPTU deste imóvel que está recebendo este novo trabalhador. E a cidade só ganha, porque ela reduz o subsídio do transporte público coletivo, ela reduz as emissões de gases que produzem efeito estufa, então a cidade ganha, o trabalhador ganha e o empresário ganha. Quando todos ganham, a política pública foi bem feita. Para o autor do projeto, a tendência é que o tempo perdido pelas pessoas no trânsito diminua. A cidade de São Paulo hoje tem uma média que envergonha. Mais de 3 horas as pessoas, em média, gastam para sair das suas casas e chegar ao seu posto de trabalho. Não faz nenhum sentido, né? Isso é perder vida. O que a gente quer aqui é preservar vida. E preservar vida é devolver o tempo para as pessoas. Pois é, são preocupações importantes que incidem diretamente na qualidade de vida do cidadão. Isso é maravilhoso, fundamental, né? E desta vez, né, eles tratando de meio ambiente e tratando de mobilidade urbana. Meio ambiente naquela região da Moca e do Brás, quando você passa em cima dos viadutos com o seu carro, muitas vezes fica parado nos congestionamentos, como disse o vereador Paulice Neto, você observa que tem um número muito grande de construções abandonadas, onde eram indústrias que foram abandonadas ali. Ali poderia, claro, ser parque. É o que está se pleiteando agora nessa área de 98 mil metros quadrados. Então é muito importante para a vida das pessoas, melhorar a mobilidade urbana e também respirar um ar melhor, já que é difícil se achar muitas vezes parques na cidade de São Paulo. Mas vamos caminhando, que a gente chega lá. E moradores dos bairros da Moca e Itaim Paulista participaram da reunião do Comitê Extraordinário das Chuvas e Enchentes. Basta chover para os moradores da Moca e Itaim Paulista sentirem na pele os transtornos causados pelo mau tempo na cidade. Na reunião do comitê, eles exibiram vídeos e fotos comprovando os problemas que vivenciam há décadas. O nosso calcanhar de Aquiles, que é bem ruim mesmo, é na área que fica a Lorenzetti, naquela parte, naquela várzea que tem do Tamanduateí, que lamentavelmente o que ocorreu? Colocaram cimento de tudo quanto é jeito, cimento, placa, e a sujeira, que vem de todos os outros municípios. Falar de enchentes, todo mundo fala na época de verão. Né? Uma época que está como essa é hora de resolver problemas. Então nós fizemos filmagem de situações, da situação real agora, apresentamos uma filmagem da situação dos córregos hoje, que não está com muito lixo, uma mineradora que fez uma ação lá na década de 70, e o vereador se comprometeu agora conosco, né, de até fazer uma convocação desse dono da mineradora, como também formar uma comissão, um grupo de trabalho para tentar solucionar esse problema. Para o vereador Adilson Amadeu, a participação de representantes da população na reunião foi fundamental para reforçar o trabalho do comitê. A população, tecnicamente, às vezes está mais preparada que o próprio vereador, que dão detalhes que você pode ajudar junto com a população. Falando o descaso que acontece há anos nessa região. Nós vamos aprendendo e vamos juntando todos esses dados e, no final, a prefeitura, o Estado, o município, logicamente que é a prefeitura e o Estado, tem que tomar providência. O presidente da comissão explicou quais serão os próximos passos do comitê após ouvirem os depoimentos destes moradores. Nós vamos pegar todos os depoimentos para usar nos nossos estudos e usar nas nossas propostas, né? O que foi dito aqui hoje pela boca de pessoas que vivem o problema, alguns vivem há 15 anos, né? Ele também deu detalhes sobre os requerimentos aprovados pelo comitê nesta reunião. Trazer a empresa mineradora que abriu aquela cratera lá no Itaim,
foi um deles. Nós também aprovamos requerimento e vamos fazer visita no local, nós vamos ter visita de vistoria local. Já na próxima quinta, não, na outra quinta, nós vamos fazer a primeira vistoria no local, então os requerimentos aprovados hoje foram nesse sentido. Mas essa reunião foi bem produtiva, não era uma audiência pública, era um comitê, mas quem sofre com o problema foi lá, falou o que sentia, o que precisava. Isso é maravilhoso, né, Amália? Eu acho que é fundamental para que se chegue numa questão de saber o que escrever no relatório final, né? É muito importante, porque em 1992 eu fui fazer uma reportagem de uma enchente no córrego Pirajussara, na divisa entre Taboão da Serra e São Paulo. Agora já houve uma canalização, passa ali a Avenida Eliseu de Almeida, onde era o córrego. E os moradores estavam lá, evidentemente, que as casas encheram tudo de água. Eu fiquei com água, para você ter uma ideia, na coxa quase, e entrando, fazendo a reportagem para a rádio. Aí me disseram o seguinte, olha, eles fizeram aqui um alargamento do córrego, mas mesmo assim não adiantou. Por que não adiantou? Porque o córrego ficou realmente mais largo, mas na frente passava uma avenida. E toda aquela água que conseguiu se espalhar pelo alargamento, chegava para passar embaixo dessa avenida e tinha que passar numa tubulação que era muito pequena. Então o que aconteceu? A água evidentemente voltava. E ainda por cima, um sofá parou na tubulação e impediu que a água até passasse nessa pequena tubulação. Resultado, né? Foi o Deus nos acuda. Teve gente que foi com 2 metros de água em casa. Foi um negócio impressionante, uma das maiores. Veja a importância da população. Falar, olha aqui, vocês alargaram lá, mas vocês têm que fazer o seguinte, aumentar essa tubulação, senão a água não vai passar. Então isso que é fundamental, a presença das pessoas, e você lembrou bem, né? Não era nem uma audiência pública. Pois é. É o comitê das chuvas, mas as pessoas estão vindo sensibilizadas com o que acontece. E a gente percebe que esse comitê está bem interessado em tudo que acontece, na questão climática, já foi gente falar sobre a questão do clima, agora levou os moradores dos locais afetados, então, ou seja, estão cercando todos os pontos para que não haja erro, né? Sem dúvida, a tecnologia já favorece. Tem os piscinões, tem bueiros inteligentes, já em vários lugares do mundo, só que, para chegar lá, precisa da conscientização das pessoas, sem dúvida. Tá bom, Mário. Muito obrigada mais uma vez por participar desse nosso programa Câmara em Pauta. Obrigado você, Elis. Muito obrigado ao telespectador da TV Câmara São Paulo. Este foi o resumo dos principais assuntos debatidos esta semana aqui na Câmara Municipal. Se você quiser rever este ou qualquer outro dos nossos programas, é só acessar saopaulo.sp.leg.br ou as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia, TV Câmara São Paulo. Assista, fique sabendo.